Olá, amigos do LAC Concursos. Estamos aqui para mais um encontro com o professor Marcelo, Geografia, e hoje o tema é mais voltado para o Brasil. A gente falou já sobre clima do Brasil, certo? Já abordamos isso, mas nós tivemos questões mais gerais, como a atmosfera, dinâmica atmosférica de climas, certo? Aí foi Brasil, não, perdão, movimentos da Terra, fusos horários, etc., orientação, localização. E hoje nós vamos abordar a parte de indústria, certo? Do Brasil. Beleza? Então vamos começar, moçada. Vamos lá, vamos trabalhar. Olha só. Bom, primeira coisa. Pessoal, a gente tem que botar bem claro assim que quando se trabalha indústria, assim, os tipos de industrialização, geralmente a turma trabalha com 3 possibilidades, tá? A primeira delas. Bom, primeiro é você ter um país de industrialização clássica. O que é um país de industrialização clássica? Um país de industrialização clássica é aquele que vem se industrializando desde a primeira e da segunda revoluções industriais, desde lá do século XVIII, XIX. Ele vem assimilando essa nova forma de produção dentro do sistema capitalista, desde basicamente a sua origem. Então aí você tem geralmente os países desenvolvidos, como o Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Itália e por aí vai. Muito bem. Aí você pode ter os países de industrialização planificada, certo? Marcelo, industrialização planificada, como é que é isso? Gente, industrialização planificada é aquela que é planificada pelo Estado, é a típica dos países socialistas. Embora hoje você já tenha uma abertura maior da China, por exemplo, para o capital estrangeiro e tal, boa parte do processo industrial dela foi planificado. Geralmente a gente pega como ícone disso aqui a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Muito bem. Era o Estado que planificava tudo através de planos quinquenais, tá? Muito bem. Só que aí você tem o caso da industrialização brasileira. Pessoal, a industrialização no Brasil, e não só no Brasil, a gente vai falar de outros locais, é o que nós chamamos de uma industrialização tardia ou retardatária. Nós nos industrializamos depois. E isso não é segredo para ninguém, pessoal. Todo mundo sabe que durante o período do Brasil colônia, não havia incentivo à atividade manufatureira aqui no Brasil. Certo? Todo mundo se lembra que o Marquês de Pombal e aquela senhora Dona Maria I, a louca, desculpa assim, de louca ela não tinha nada. Acho que foram eles que assinaram aquele famoso decreto que proibia a atividade manufatureira no Brasil. Certo? Como que Portugal ia permitir que a colônia produzisse alguma coisa que pudesse concorrer com o comércio do reino, com a produção do reino? Então era o pacto colonial, aquela visão mercantilista. Então já havia uma divisão internacional do trabalho e o papel da colônia era muito claro, era fornecer matéria-prima, gênero agrícola e metal precioso. Certo? As manufaturas, a metrópole mandava para cá. Tá certo? Beleza? Tudo bem? Então, o nosso processo é calcado, definido dessa maneira. É uma industrialização tardia, retardatária, que veio depois. Certo? Muito bem. Só que essa industrialização tardia, retardatária, geralmente ela é baseada num modelo, que é o que nós chamamos de substituição de importações. Pessoal, presta bem atenção. Vocês estão vendo que é um modelo típico aqui da América Latina, como Brasil, México, Argentina, na África do Sul também foi adotado. Então, o nome já fala tudo. Olha só, substituição de importações. O que significa isso? Significa que nós vamos substituir o produto importado por um produto fabricado aqui. É isso. Você vai substituir a importação do produto, que vem de fora, por um produto fabricado aqui. Só que aí você vai ter uma restrição, certo? Que é o seguinte, muitas vezes, quando você quer fazer isso, você tem o que nós chamamos de know-how. O que é o know-how? Know-how é saber como fazer. Se você tem um know-how para alguma coisa, significa que você sabe como fazer essa coisa. Beleza. Então, se a gente sabe como fazer,
Então nós podemos deixar de importar o produto e vamos substituí-lo por um produto fabricado aqui. Maravilha, beleza. Só que aí tem um problema. Muitas vezes você não tem o know-how. Tem um determinado produto que é muito avançado, de repente é um produto tecnologicamente de ponta, certo? Que você não domina aquela tecnologia. Então, como que você vai fazer para substituir o produto importado por um produto fabricado aqui? Pessoal, isso só tem uma solução. Você vai trazer uma filial de uma multinacional para cá. Pronto. Ela vai fabricar o produto aqui. É que nem a turma fala, Volkswagen, indústria brasileira. Bom, ela é uma indústria brasileira porque ela fabrica carros no Brasil, mas o capital é alemão. A matriz é lá em Wolfsburg, lá na Alemanha. Certo? Então a gente não sabia fazer automóveis. Então a gente teve que trazer a multinacional para fabricar aqui. Então a substituição de importações tem isso. Certo? Você quer produzir internamente tudo aquilo que antes era importado ou aquilo que iríamos importar. Tá certo? Beleza? Tudo bem? Muito bem. Agora olha só estou tirando aqui. Isso, opa, e fez o barulho do pendrive. Eu já tinha gravado a aula. Então, esse processo é o processo que caracteriza a industrialização brasileira. Certo? Uma industrialização tardia, retardatária, baseado num modelo de substituição de importações. Muito bem. Aí, como que começa o processo? Gente, a industrialização brasileira, a gente coloca o início dela, a primeira fase dela, tá? Ali em meados, certo, do século XIX, início do século XX, você tem uma primeira fase. A partir de 1844, o governo brasileiro adotou a chamada Tarifa Alves Branco. A Tarifa Alves Branco tinha o intuito de encarecer, tornar mais caro o produto importado e estimular a fabricação de produtos aqui no Brasil, a industrialização local. Certo? Muito bem. Foi um primeiro estímulo que o pessoal recebeu. Tá bom? Outro grande estímulo desse período foi a Primeira Guerra Mundial. Porque com a Primeira Guerra Mundial, o comércio mundial entrou, pelo menos o Brasil, Estados Unidos, Europa, porque o Atlântico coalhado do submarino, aquela coisa da guerra. Então o comércio, o volume de trocas comerciais caiu abruptamente. Então nós fomos impelidos, né, fomos forçados a fabricar aqui o que antes a gente importava. Então, vocês me perdoem o termo, não quero ser chulo, mas com a Primeira Guerra Mundial a água bateu no nosso nariz. Não vou falar outra coisa. Ela bateu no nosso nariz, então a gente tinha que se mexer para produzir. Então a gente tinha que passar a produzir aqui. Só que nessa primeira fase da industrialização brasileira, a ênfase era dada principalmente às chamadas indústrias leves. Indústrias leves. E o que eram as indústrias leves? Bens de consumo semiduráveis e não duráveis. Marcelo, mas como que é isso? Olha, muito cuidado, porque eu gostaria de alertar vocês que algumas bibliografias já trazem isso, tá? Se você vier aqui no professor Google, ele já vai colocar aqui para você, ó, duráveis, semiduráveis e não duráveis. Tá? Marcelo, mas isso que eu não entendo. Marcelo, os não duráveis, eu acho que sei tranquilo. Não durável é bebida, é comida, é laticínio, etc. Certo? Duráveis, eletrodomésticos, automóveis, equipamentos eletrônicos. Então, eu não estou entendendo, são os semiduráveis. Pessoal, os semiduráveis, nós colocaríamos aí, por exemplo, calçado, vestuário, certo? Esses são semiduráveis. Todo mundo aí, por exemplo, deve ter um tênis que tem, por exemplo, 2 anos de uso. Ou uma chuteira society, uma calça, uma camisa. Então você percebe que tem uma duração um pouco maior.
Tá? Então, geralmente esses são semiduráveis. Então, existe hoje, em algumas bibliografias, essa referência. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, de primeira fase da industrialização brasileira, a gente começou com esses setores, não duráveis e semiduráveis. Certo? Muito bem. Quais foram os fatores que contribuíram para a industrialização nesse período? Nesse período. Primeiro, pessoal, a abolição da escravatura. A abolição da escravatura contribuiu sobremaneira porque a mão de obra passa a ser assalariada, e você terá a formação e o fortalecimento de um mercado consumidor interno. Né? Poxa, era complicado você ter um cara que trabalhava e não recebia salário. Como é que ele vai consumir? Tá, então, isso foi extremamente importante, abolir a escravatura, fortalecer o mercado consumidor interno, ter a mão de obra assalariada, muito importante. Segunda coisa, a imigração estrangeira. A imigração também foi extremamente importante, até porque durante muito tempo os imigrantes, se você pega e dá uma olhadinha, e você vai perceber isso, né? Pessoal, é uma coisa que, poxa, é explícita, não tem como. Aqui, ó, você vai falar que vai abolir a escravatura, aqui, ó, pum, parece uma taquicardia no eletrocardiograma, ó, timba, vai lá para cima. Olha só como é que era antes, quando a mão de obra era escrava. Quem que queria vir para o Brasil? Por quê? Porque o Brasil era ruim, era uma porcaria. Não, gente, se o principal fator motivador das imigrações geralmente é o fator socioeconômico. As pessoas migram para melhorar de vida, em busca de uma nova oportunidade, certo? De vencer na vida. É isso que as motiva, em grande parte. Eu acho que o principal fator motivador é o econômico. Agora, como que os caras vão migrar para um Brasil onde tem, para um país onde tem um indivíduo que trabalha de graça? Poxa, o italiano vai chegar lá na porteira e vai falar, senhor, eu emprego, eu café. Aí o fazendeiro, sim, eu tenho um cafezal. O senhor quer trabalhar aqui colhendo café? Sim, então, quanto que o senhor paga? Pagar? Como assim pagar? Porque eu sou italiano, vim da Europa, Revolução Industrial, você trabalha, paga? Não, aqui não paga não, pô. Eu tenho aqueles negros ali que eu comprei no mercado, ali eles trabalham de graça pra mim, pô. Ah lá, aquele ali eu comprei com 18 anos de idade, pô, tá com 50, 32 anos, trabalha pra mim, nunca paguei um puto pra ele, pô. E aí? Como é que o cara vai concorrer com esse cidadão? Não tem como, que estímulo que você vai ter? Agora, você falou que aboliu a escravatura, opa, aí nós vamos. Aí o pessoal vem, certo? Então é um estímulo, tá? Beleza? A Primeira Guerra Mundial, como eu falei, é uma coisa também importante, porque nos forçou a produzir aqui o que antes a gente importava, certo? A rede de energia e transportes, que começou a se adensar pela necessidade de escoar o café para o porto, isso também ajudou a interligar o país, embora ela fosse mais concentrada no sudeste, é óbvio, e sempre com aquele traçado interior-litoral, que a visão era o mercado exportador, né? Uma economia agrária exportadora. Mas você começou a ter uma melhor estruturação da rede de energia e transportes, infraestrutura e logística. E o capital acumulado pelo café, o que é uma ironia. Mas como assim uma ironia? Pessoal, este aqui é Irineu Evangelista de Souza. O Barão Visconde de Mauá é o patrono da indústria brasileira e industrial do Império. Um homem que nasceu no Rio Grande do Sul, certo? Veio cedo para o Rio de Janeiro, tá? Aí foi estudar na Inglaterra e conheceu a Inglaterra ali na efervescência da primeira para a segunda Revolução Industrial. Certo? Então, gente, o que ele viu na Inglaterra, ele estudou contabilidade, certo? Ele estudou administração, estudou práticas comerciais, um monte de coisa. E na hora que ele voltou para o Brasil, qual era o grande sonho dele? Poxa, praticar aqui, colocar em prática aqui o que ele viu lá. Certo? É claro que, por exemplo, na cabeça dele, não passava... Você acha que lá em Londres, moçada, em plena Revolução Industrial, ele viu um escravo? É claro que você vai falar para mim que os trabalhadores não tinham direitos, pô. Agora você acha que ele viu um escravo lá? Não viu, pessoal. A mão de obra era assalariada, pô. Então é claro que dentro do pensamento liberal, por exemplo, da economia clássica de Adam Smith, ele era totalmente contra a mão de obra escrava.
O trabalho tem que ser assalariado, poxa. Certo? Se eu não pagar um salário para o meu funcionário, como que ele vai comprar o produto que eu produzo? Quem que vai comprar? Certo? Então, um cara que construiu ferrovias, a estrada de ferro, Dona Leopoldina, certo? Acho que esse é o nome, se eu não me engano, tá? Esse aqui era a Baronesa, né? Que era a locomotiva, se eu não me engano. O Banco Mauá fundou o Banco Mauá, o estaleiro da Ponta da Areia, lá no Rio de Janeiro, botou iluminação, a Companhia de Iluminação a Gás no Rio de Janeiro, a Companhia de Navegação do Amazonas. Pessoal, pelo amor de Deus, se você trouxesse, isso aqui eu vou falar assim pra vocês, boa, se você trouxesse a fortuna do Barão de Mauá para hoje, esse cidadão aqui era um homem de 50 bilhões de dólares. Pelo que eu li nos cálculos, para você ter uma ideia, num determinado momento da história do Império, no Segundo Reinado, o orçamento do Império era de 97 mil contos de réis. A fortuna dele era de 115. Ele era mais rico que o Império, porque o orçamento do Império do Brasil tinha mais dinheiro que o orçamento do Império. Agora, o problema é que a luta que ele travou foi inglória, moçada. Ele era uma voz, vamos dizer assim, solitária. Porque era um cara que queria industrializar, modernizar, certo? Uma boa parte da sociedade brasileira, da elite dominante, oligárquica, latifundiária, tinha qual visão? Café, pô. O debate dele foi inglório. Vocês sabem muito bem que ele morreu numa relativa pobreza, numa posição bem mais modesta em relação à fortuna que ele chegou a ter. Mas é o patrono da indústria brasileira. Certo? Um cara que fez muito, é um visionário. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super curso do IBGE 2016. Gostou da aula do professor Marcelão? Cara, o professor Marcelão é top de linha, esse é o nível das aulas do nosso curso, pode ter certeza disso. Estou convidando vocês a acessarem o nosso site para efetuar a sua matrícula no nosso curso completão IBGE 2016. Por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00. Pode ter certeza que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Por favor, façam suas pesquisas, procurem, que eu tenho certeza que você vai chegar a essa conclusão. Tá certo? Então vem estudar conosco, IBGE 2016, super curso do Lá Concursos, por apenas 10 de R$ 25,00. Espero você, fique com Deus, tchau, tchau.